Olá, alunos do Colégio 01, oitavo ano, tudo bem? Professor Coelho, de Geografia. Estamos aqui de volta para dar continuidade ao nosso trabalho, a nossa quinta videoaula, tá? Que eu vou postar para vocês lá no Classroom, junto com a bateria de questões, mais 5 questõezinhas. Também a quinta bateria de questões, né? Fazendo agora 25. Que eu gostaria muito que vocês respondessem no caderno. Já estou recebendo alguns trabalhos, por enquanto do sexto ano, quero receber do oitavo também. Então vocês respondem só de caneta, não precisa copiar de novo a pergunta. Caneta azul ou preta no caderno, tira foto e manda pra gente lá no Classroom. Devolve lá, tira foto e posta no Classroom. Você tem como postar também. Segue lá as orientações da plataforma que você vai conseguir. Repito, não precisa copiar de novo as perguntas. Nesta videoaula, e nós estamos encerrando hoje, oitavo ano, a nossa apostila do primeiro trimestre. No nosso próximo encontro eu quero entrar realmente na apostila do segundo trimestre. Então, ainda falta um capítulo, que é o capítulo 8, estou olhando aqui para ele, já vou abrir aí a apostila de papel para você olhar. A nova ordem mundial. Mas eu quis colocar 3 questões relembrando assuntos que nós vimos. Eu coloquei uma questão sobre demografia, você vai ver lá na nossa posso até abrir aqui para você, mostrar logo, rapidamente. Tá? Então tá aqui, ó. Uma questão sobre demografia, ó. Você vai fazer essa questão aqui sobre pirâmides etárias, tá? Coloquei essa outra questão aqui, ó, essa segunda, sobre movimentos migratórios, a visão que alguns países, sobretudo países ricos, têm de pessoas que estão chegando de países mais pobres, e é uma visão extremamente preconceituosa, que a gente dá o nome de xenofobia ou xenofobismo. Essa questão aberta aí para você responder. E coloquei mais uma aqui que é sobre Guerra Fria. Guerra Fria. Um assunto que inclusive na live de segunda-feira. Nossa live de segunda-feira, dia 22. Fizemos uma live dia 22, segunda-feira, que era com os alunos do sexto e do oitavo. Os alunos do sexto, eu tive lá com alguns alunos e eu dei uma rápida explicação novamente sobre Guerra Fria que um aluno pediu, tá? E vão ter mais 2 questões também sobre a nova ordem mundial, que é o que acontece logo após a Guerra Fria. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha na nossa apostila. Nova ordem mundial, está aqui a página. Então está aqui, página 132, você vai para lá. A nova ordem mundial, isso é o nome dado ao momento em que os países envolvidos na Guerra Fria passam a ter uma nova postura em relação à geopolítica mundial. Bom, na Guerra Fria, os capitalistas venceram. Tá? A União Soviética, sobretudo a partir do final da década de 70 para os anos 80, já dava sinais de estagnação. O mundo socialista dava sinais de estagnação. Na década de 70 nós tivemos a morte do Mao Tse Tung na China, o líder chinês. O entrave das Coreias não saía de um determinado ponto, como está assim até hoje, né? Os 2 países, a Coreia do Sul em processo de crescimento pelo capitalismo e a Coreia do Norte isolada. Cuba, país socialista na América Central, isolado pelos Estados Unidos, e nenhum país, praticamente nenhum país do resto do mundo fazendo negócios com Cuba. Então dava-se todos os sinais realmente que o socialismo ia ser derrotado, e foi. Na década de 90 foi a década da nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial ela foi marcada também pela queda do Muro de Berlim, como nós podemos ver aqui, né? Em 89 para o ano de 1990, o fim da União Soviética em 1991, né? Os Estados Unidos, eles vão se declarar vencedores, e vão ser declarados também vencedores, não só se declarar, vão ser declarados vencedores, e a OTAN, ela passa a ser um organismo internacional. A OTAN, que pertencia aos capitalistas, agora passa
realmente a ONU. O mapa, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, para vocês observarem, né? O mapa, que era o mapa do planeta, era um mapa leste-oeste. Então, passava-se uma linha mais ou menos aqui, ó, tá? Pelo menos na Europa, o continente africano aqui era meio que um incógnito, mas a linha passava mais ou menos por aqui. Aí, aqui incluía a Oceania, boa parte da Ásia, Cuba era envolvido nos países chamados países socialistas. Agora, com a nova ordem mundial, a coisa fica assim. A linha, ela faz um traçado norte e sul. E como é que é visto? O norte é visto como os países ricos, a parte mais ao norte, e o sul os países em desenvolvimento. Não há mais a expressão segundo mundo, não é mais primeiro, segundo, terceiro mundo. É mundo rico e mundo em desenvolvimento. Observe que essa linha, e nós já vimos isso na sala, né, em capítulos anteriores, já no encontro lá na sala, ela acaba incluindo na parte rica a Oceania, né, principalmente da Oceania, Austrália e Nova Zelândia. Vamos avançar. Então, desde a década de 70, o mundo capitalista não tinha mais apenas um polo, um centro econômico, comercial e tecnológico. Então, nesse contexto da Guerra Fria, Europa e Japão já estavam em crescimento. Até aceitava a liderança dos Estados Unidos, mas estava em crescimento. Nesse contexto de enfrentamento do socialismo, no jogo político, a liderança dos Estados Unidos perdeu parte de sua razão de existir, além de haver preocupação norte-americana com a crescente influência e o poderio mundial de novos centros. Dava realmente sinais, o mundo dava sinais de que não iria mais ser como antes. Os anos 80 vão ser uma década realmente de muita mudança, tá? Então, apesar dela ter um reaquecimento na década de 80, com a chegada ao poder do presidente Ronald Reagan, dava sinais de que nós poderíamos ter um conflito de proporções avassaladoras. O presidente Ronald Reagan deixou bem claro, ele foi eleito em 1980 e ficou até 88, que iria ser ele a pôr um fim à Guerra Fria, mas ninguém imaginava que ia ser de forma pacífica, ia ser de forma bélica, né? O conflito acabou se encaminhando para uma espécie de declínio, um arrefecimento quase que por falência do mundo socialista, quase que por falência do mundo socialista, né? Na década de 80 também chega ao poder Mikhail Gorbachev, que tem uma postura mais pacifista, lembrava muito um governante anterior chamado Nikita Khrushchev, e é ele que vai tentar fazer mudanças no mundo socialista que acabam sendo vistas como mudanças mais radicais do que ele queria. Que ele queria fazer um mundo socialista mais humano, mais próximo, inclusive, né, do mundo capitalista. Não havia um confronto tão bélico, mas as pessoas não compreenderam. Então houve um processo de dissolução socialista em boa parte da Europa e do resto do mundo, do resto do mundo comunista que existia, principalmente na Europa, aqueles países ali da Europa. Então a gente já começa a ver no decorrer dos anos 90 vários países convocando eleições com a queda do Muro de Berlim, convocando eleições pedindo para deixar ou exigindo a sua saída do mundo capitalista. E por fim, a partir de 91, várias repúblicas da União Soviética ficam independentes, né? Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Geórgia, Quirguistão, Moldávia, Tadiquistão, Turcomenistão. Todas essas repúblicas hoje são países independentes, né? Praticamente nenhuma mais tem tanta ligação com a Rússia. Eles até chegaram a formar uma espécie de bloco ali econômico de ajuda à comunidade dos estados independentes, que oficialmente até ainda existe, né? Mas esses países têm liberdade também de ter negócios com outros blocos, né? O atual governo da Rússia é um governo muito centralizador, ele quer ter um certo controle ainda das proximidades, mas a União Soviética como existia realmente não existe mais, tá certo?
Globalização e neoliberalismo, gente, ele já existia. A globalização, há quem diga que ela vem desde a época da colonização. O neoliberalismo, ele é um liberalismo econômico modernizado. Ele vem desde a década de 70, logo depois ali da crise do petróleo. E é nos anos 80 que esses dois sistemas, juntos com a terceira revolução industrial, ou a revolução tecnocientífica, que começa a aparecer com mais força realmente ali nos anos 80, que eles vão ser uma espécie de norte para o que o capitalismo realmente queria. Não há dúvida. Globalização, neoliberalismo e revolução tecnocientífica ou terceira revolução industrial, elas são fundamentais, elas são pernas, tripés. É um tripé, 3 pernas para o capitalismo. Todo país capitalista que se preza, ele quer avançar nesses 3 caminhos, o da globalização, o do neoliberalismo e da terceira revolução industrial. Tá certo? Falando de globalização, vamos começar falando do neoliberalismo, que está aqui bem aqui nesse segundo parágrafo. Né? O neoliberalismo, ele começou a crescer e ganhar notoriedade, expandindo-se, né, mais com o crescimento da globalização. A ideia da globalização é a ideia de fazer uma aldeia global, em que os países eles tenham troca de informação e lucrem com isso. Na teoria parece até ser bacana. Na prática, o que a gente vê é que os países mais poderosos acabam controlando os países que têm uma tecnologia menos avançada, até porque eles detêm a tecnologia. Os países poderosos, eles querem ser os fornecedores dessa tecnologia. Né? E aí os países mais pobres, os que não têm essa tecnologia, eles acabam sofrendo, ficando na mão dos países mais poderosos. Os neoliberais, eles defendem que a economia deveria ter uma base mais livre, né, no jogo de forças do mercado. É o que diz aí. Ó. De acordo com eles, isso garantiria o crescimento econômico. Os neoliberais são ultracapitalistas e odeiam, atenção, odeiam a intervenção do Estado na economia. O governo não é para se intrometer na economia. A economia tem que ficar na mão das empresas. A função do governo é ficar monitorando os acontecimentos. O que é que os neoliberais querem? Privatização de empresas, livre circulação de capitais, abertura econômica para a entrada de empresas multinacionais. O país tem que ser aberto. Né? Se houver abertura e possibilidade de mercado para empresas estrangeiras entrarem nesse país, os neoliberais querem sim. Adoção de medidas contra o protecionismo econômico, redução de impostos e tributos cobrados indiscriminadamente. Os neoliberais, eles são contra aqueles gastos sociais exagerados, né? Com educação, com habitação, com saúde. Simples, para eles tudo tem que ser privatizado. Na educação, escolas privadas. Na saúde, hospitais privados, planos de saúde. Na habitação, as pessoas trabalham e compram a sua casa. Isso é muito bonito, parece ser muito bacana em países que têm um capitalismo preparado. Países como o Brasil, por exemplo, o neoliberalismo ele traz consequências trágicas, como o aumento exagerado da pobreza. Aqui, ó. Desse lado aqui. O neoliberalismo ele adquiriu ampla aceitação nas décadas de 80 e 90, né? Depois ali no processo de finalização da Guerra Fria. Aí no início dos anos 90 foi feita uma grande reunião, um grande encontro, que ficou conhecido como Consenso de Washington. Foi lá nos Estados Unidos. Realizou-se uma série de recomendações aos países que quisessem entrar no caminho da globalização. Entre as premissas desse Consenso de Washington, inclusive o Brasil mandou representantes, inclusive representantes que depois vão chegar ao governo nos anos 90. Representantes que vão chegar ao governo nos anos 90. Privatização de empresas estatais, tanto em áreas comerciais quanto na área de infraestrutura, que era muito comum, inclusive na América Latina, empresas pertencerem ao governo. Reforma fiscal e tributária, diminuir carga tributária, impostos, tá? Reformular seus sistemas de arrecadação a fim de que as empresas pagassem menos tributos, para que elas pudessem investir mais.
passa-se a impressão de que essas empresas iriam contratar mais, mas aí entra a terceira revolução industrial, porque essas empresas vão usar então as máquinas modernas, ou seja, robôs, máquinas modernas vão começar a substituir a mão de obra humana, Isso quer dizer o seguinte: globalização, neoliberalismo, terceira revolução industrial só dão lucro para as grandes empresas. A área social, ela fica devastada. A partir do Consenso de Washington, observa-se a execução de políticas neoliberais, também aqui na América Latina, principalmente pela pressão de influência dos Estados Unidos. Esses países mais pobres da América Latina precisam de dinheiro, né? E pedem ao Banco Mundial, pedem ao FMI, que em troca desse dinheiro eles fazem exigências que praticamente acorrentam, prendem esses países a regras que nem sempre o povo concorda. No Brasil, o governo teve como principal ação a implantação de políticas de privatização, final dos anos 80 para o início dos anos 90. Apesar de falar no governo Sarney aqui, ele não teve muito tempo para fazer isso, né, porque a nossa Constituição sai praticamente no final do governo dele, mas o governo Collor de Mello, né, que foi terminado pelo Itamar Franco. O governo FHC vai ser um festival de privatizações. Empresas que demoraram anos para começar a dar lucro para o país, gerar emprego, marcar o nome do país, inclusive internacionalmente, como é o caso da Vale do Rio Doce, foram vendidas, e segundo os especialistas, a preço de banana. Na Argentina, também houve esse processo. A política neoliberal se consolidou com um presidente chamado Carlos Menem e seu ministro aqui apesar de ter Carvalho, mas era Roberto Cavallo, como se fosse cavalo com 2 L's. E esse cara também fez muitas privatizações, levando a Argentina a esse caos que está por lá hoje, né? A nova ordem mundial também chegou no continente africano, né? E assim, na medida que os países da África, que já iam se encaminhando pelo capitalismo, países independentes, inclusive desde os anos 50, 60, eles tiveram que se aliar a grandes nações, mas acabaram sendo palco mais forte ainda do chamado neocolonialismo, ou seja, eles cedem os seus territórios para grandes empresas dos Estados Unidos, da Europa, agora também está chegando a China por lá, para explorar os seus recursos naturais. A maioria dos países africanos apresenta grandes problemas de ordem social, econômica, cultural, né, e dificulta a atração de investimentos por parte do capital global. Mas quando eles vão é para explorar os seus recursos naturais. Eles têm recebido investimento com destaque para a atuação e influência dos BRICS. Os BRICS, eles davam uma primeira impressão, nós vimos isso na sala, que seria uma grande força, né, no mundo, mas sobretudo com crises recentes que levaram alguns membros a problemas internos. Os BRICS acabam sendo hoje apenas mais um bloco, que inclusive, se não houver um cuidado maior por parte dos membros, ele pode se esfacelar, né, virar pó. Nós temos problemas no Brasil, em primeiro lugar. Brasil, né? A Rússia está isolada desde quando a Rússia acabou tomando algumas medidas contra a Ucrânia. O G8 convidou a Rússia a sair do G8, virou o G7 de novo, a Rússia não está mais. Isso trouxe alguns problemas, inclusive econômicos, para a Rússia. A Índia, que continua tomando o seu caminho, né, apesar de problemas internos, né, mais ou menos a metade da população vive na pobreza ou na miséria. Isso não é bom, né. A China, que poderia ser a grande liderança do bloco, né, de vez em quando apronta umas surpresas, foi o caso dos acontecimentos. Eu não sei nem se o coronavírus foi tão prejudicial à China, né? Vários países já passaram do número de doentes e até mortos da China. A China que tem uma população de quase 1,5 bilhão de habitantes. E a África do Sul, que é uma grande incógnita. Entrou por último,
ainda não disse a que veio, já teve até um presidente que renunciou ou sofreu processo de impeachment por conta de corrupção. É um grande problema, os BRICS são realmente um grande problema. Aqui nós temos uma imagem do Xi Jinping, o presidente chinês, em visita ao continente africano. Para que ele foi lá? Ele foi lá em busca de lugares para que a China pudesse investir ou explorar. Chamem como quiser. Tá certo? A China, que, repito, talvez seja a grande liderança dos BRICS, talvez seja a grande liderança dos BRICS, é o principal investidor, empregando recursos de aproximadamente 60 bilhões de dólares em projetos de desenvolvimento de ciência, tecnologia, educação. Isso leva emprego para o continente africano, sem dúvida nenhuma. Mas demonstra um papel explorador também da China nesse contexto. Olha só, os chineses eles estão entrando no investimento aí das últimas décadas de petróleo. A gente sabe que o petróleo está no processo de finalização, de decadência, talvez mais 100, 130, 140 anos, não se sabe exatamente, mas a China quer. Ela não consegue entrar no Oriente Médio, ela não consegue mais entrar praticamente naquela região onde tem as maiores bacias de petróleo, mas ela está investindo tanto aqui no Brasil, no pré-sal, como está investindo também nas bacias do Atlântico, do continente africano banhado pelo Atlântico, que tem muito petróleo. Então a China quer entrar nesse mercado. Eles têm um PIB gigantesco e não vão abrir mão disso. O que a gente teme é que essas disputas possam trazer profundos prejuízos para o planeta, porque são nessas disputas o dinheiro que ocorrem às vezes os grandes conflitos bélicos, que é o que a gente realmente não quer. Dá uma olhada aqui, esse texto, Gana, o país da África que se tornou um cemitério de eletrônicos. Localizado na costa oeste do continente africano, banhado pelo Oceano Atlântico, Gana tem índice de desenvolvimento econômico fragilizados, altas taxas de desemprego, a complicada atuação econômica, grande quantidade de desempregados fazem com que a população de Gana busque alternativas para a crise. O meio encontrado foi a reciclagem de materiais eletrônicos de diversos tipos, como computadores, laptops, celulares. Mas como um país pobre que passa por dificuldades econômicas consegue ter quantidade tão grande de eletrônica, esses materiais chegam em navios de restos eletrônicos oriundos de seus países de origem, como Estados Unidos. Olha só, gente, o texto está dizendo que Gana incentiva a ida de materiais eletrônicos para lá. Provavelmente esse material é desmontado lá, é reciclado por lá. Agora imagina o impacto ambiental que isso não causa naquele país. Cabe ao governo de Gana evitar isso. O Brasil tem leis que proíbem a chegada de lixo, inclusive lixo eletrônico aqui. Já basta as porcarias que são mandadas para cá, que não são lixo eletrônico, montadas, que mal duram 1 mês, 2 meses. Imagine mandar lixo para cá. A China também, pessoal, ela constrói estradas asfálticas, grandes estádios de futebol, as grandes empresas chinesas, grandes construtoras, introduz serviços como internet de banda larga, ao mesmo tempo explora o petróleo, como eu acabei de dizer. Os críticos temem que esses investimentos representam um novo ciclo de imperialista. Eles temem, já é. A China já desbancou a Europa. A disputa da China agora é com os Estados Unidos nessa nova ordem mundial. E a gente vai continuar vendo isso com certeza na nossa apostila do segundo trimestre. Tá certo? Ok? Bom, 8º ano, façam as questões, tá certo? Respondam no caderno, tirem uma foto, mande para o professor lá no Classroom, eu vou analisar e quando nós nos encontrarmos em sala de aula, eu posso tirar mais algumas dúvidas. Mas assistam os vídeos, esses vídeos valem como aula e, repito, não deixem de fazer os exercícios, tá? Porque eles são muito importantes, tá certo? Uma outra coisa, nas lives, compareçam, tá? Chamem os colegas aí de vocês da sala, porque é importante de vez em quando a gente conversar, todos os professores, com vocês. E vocês também falarem conosco, tá certo? Um abraço forte, 8º ano, turma do 8º ano de Geografia, e a gente se fala logo logo. Valeu, Zé.